Ramones, angolano nervoso, as notícias não param. Estarei sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora no canal Angolano Nervoso TV. Isto também é notícia. Manos e manas, saudações como diz o Mano Gica. Mano Gica Tetemboa detona o MPLA a caminho do trabalho e falou todas as verdades e também é tudo aquilo que a TPA não mostra, as verdades. Família, bom dia. Daqui é o vosso Mano Gica Tetemboa. Já estamos na rua, estamos aí trabalhar. Essa é uma mensagem, mano. Aí põe aí o hashtag nós não temos mesmo medo. Nós não temos mesmo medo, assinamos embaixo. Portanto, nós temos estado a acompanhar ao longo desses todos os anos, não de agora, antes do João Lourenço subir no poder como presidente da República, nós já tivemos aqui em debate com José Eduardo dos Santos e os seus representantes aqui fora que andaram a fazer porcaria. Portanto, primeira coisa que queríamos deixar aqui bem claro, de o MPLA querer vir ter razão sobre o que está a passar no momento no nosso país, não tem nada a ver com culpa dos jovens. No dia 23, um dia antes da manifestação, dito dali, sentaram com a polícia e estava tudo aprovado. Se acharam que haviam de ter uma lei que havia de estar em vigor naquele momento, o que deviam fazer? Comunicar e cancelar a manifestação, enviar um comunicado. Vocês têm como fazer isso. Mas como o MPLA precisava de uma situação para poder desviar as atenções dos angolanos e das angolanas e da comunidade internacional, porque na corrida para o poder, o próprio MPLA, antes do João Lourenço chegar no poder, fez o seu documento a dizer como é que seria então a nova governação. Era combater a corrupção. No ato de 2017, nas campanhas eleitorais, o presidente João Lourenço falou claramente: quem sentou na ferida do mal da Angola é o próprio MPLA. João Lourenço falou da importância de combater a corrupção e olhou na cara dos membros do Comitê Central e do Burô Político do MPLA e disse que é importante que deixem de abusar este povo bom, que agora está irado, está na rua. Então o MPLA, como é insensível e não consegue negociar, é muito desinteligente, está tudo provado a sua desinteligência. O MPLA faz isso, toma esse tipo de situação para nos desviar a mente. Olha, só agora estamos nessa situação da manifestação desde o dia 24, sábado, está para fazer uma semana esse sábado, já está em vigor o despacho do Presidente da República 129/20 das taxas que tem que se pagar para o ensino secundário. Você sabe disso? Vai no Diário da República ler. E muito mais que está a ser aprovado aí. Então, hoje, para se desviar as atenções do Eldetrudis, diretor do gabinete do Presidente da República, não estão a conseguir vir dizer que se é verdade ou mentira. É uma acusação internacional e você tem que desviar isso tudo. E o MPLA está se aproveitar dessa manifestação só. O culpado disso tudo não é o povo, é o MPLA. O MPLA tem uma outra ilegalidade muito grande, muito deselegante, e é como cuspir nos outros países. Aqui na Inglaterra, em Portugal, na França e em muitos outros países. Por que tem partido do MPLA? Por que tem CAPES do MPLA? Por que tem a JMPLA? A Guerra Fria já acabou. O país já não anda mais em guerra. O país está em paz. Então por que o MPLA continua aqui? Por que o MPLA na Inglaterra tem homens do departamento de informação? É para informar quê? O que vai se informar a partir daqui que é importante para o partido? Então, quem anda a cometer porcaria na República de Angola é o MPLA. O MPLA está-se a ver a rasca. E atenção, e essa corrupção que está-se a combater e que não estão a conseguir, que o presidente disse como um cartaz que ia combater, inclusive quem é agora primeiro-ministro na Inglaterra, Boris Johnson, tinha feito um Twitter a acreditar no João Lourenço, a dizer que ele vai combater a corrupção e vai melhorar os direitos humanos. Como é que está a situação no país? Está mal. Então, quem roubou no MPLA não são esses miúdos que andam a se cachicar no MPLA aqui fora, esses pobrezinhos que também não têm nada, que acordam
cedo com o Mano Jica, mal tem para comer, mal tem para dormir. Quem anda aqui a roubar o dinheiro da República de Angola são os membros do Buró Político e os generais do MPLA que estão envolvidos até escândalo de prostituição. Esses é que são ocupados. Portanto, nós aqui vamos continuar a manter a nossa missão, aquilo que a gente tem feito há mais de uma década, convivência, e não retiramos nada. O culpado dessa situação da Angola, essa deselegância toda que se vive em Angola, a falta de sensibilidade. Vê como é que são insensíveis estes indivíduos. O país tem crise financeira, o país tem crise econômica, o país tem todos os problemas que o nosso país tem. Como é que o presidente vai aprovar mais a lei /129 que as pessoas, os miúdos na secundária têm que pagar algumas propinas? Quais são essas taxas que os miúdos vão pagar? Essas famílias pobres que mal têm água para beber? Está aí o ministro da Água e das Energias que fica contente quando uma cisterna chega numa localidade, não um tubo. O MPLA tem que começar a ver a sua posição. Então, são vocês que estão errados, são vocês que estão a mudar. Deixem lá disso e acabem com a ilegalidade que vocês estão a atrair a tal comunidade internacional que vocês andam a chorar, a meter aqui o vosso partido, a prosseguir o cidadão. Isso é que vocês devem se bater. Agora esses miúdos do MPLA que andam aí a falar aqui fora, não vamos perder tempo com essa gente que andou de boca calada durante muito tempo e é agora que querem vir falar do José Eduardo Santos quando já não está lá. Nós não lutamos com pessoas que já não estão em ativo, lutamos com os que estão ativos. MPLA, porta-te bem, porque nós não temos o mesmo medo. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp e todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estarem também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.